Conversar com o professor Hugh Lacey, que é professor emérito do Swarthmore College nos Estados Unidos e também é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Vamos conversar a respeito de filosofia, ciência e valor. Professor, quando nós falamos de ciência no contexto contemporâneo, nós nos referimos em particular ao modelo de ciência que se constrói a partir do início da modernidade e que está diretamente vinculado a um conjunto de transformações na sociedade e na cultura naquele momento, né? Transformações, inclusive, nos valores cognitivos e na relação da ciência com a sociedade. Como o senhor vê esse processo de formação da ciência? Sim, eu acho que é importante de notar pelo menos três coisas naquele momento. O primeiro é a ligação de conhecimento científico com a noção de controle da natureza. O segundo é o papel de experimentos em relação de estabelecer conhecimento científico. E o terceiro é a matematização da natureza. E todas essas são interligada, mas os valores implícitos na noção de controle da natureza ou dominação da natureza, eu acho que são os valores que hoje em dia nós falamos de valores de progresso tecnológico. E o conhecimento científico está moderno, está bem construída para informar projetos tecnológicos, projetos de controle da natureza. E no nível de valores cognitivos, eu acho que isso significa a importância da relação de teorias com dados empíricos, especialmente dados experimentais. Ainda a respeito desse processo de formação, trata-se de uma mudança muito grande na concepção de ciência, na relação da ciência com a sociedade. Esse conceito de progresso do qual o senhor falou é uma novidade ali, né? De que maneira que a filosofia ou sustenta essa mudança de visão de mundo, por exemplo, usar de maneira mais solta o conceito, ou se transforma a partir dessa mudança? Sim, eu acho que tem os dois elementos. Primeiro foi a filosofia que introduziu a noção do mundo matematizado, por exemplo, e foi filosofia que enfatizou o papel de experimentos na base epistêmica da ciência. Eles foram contribuições filosóficas e, então, obviamente, precisa pesquisa científica para desenvolver essas ideias. Mas agora, o fenômeno da ciência moderna tem muito sucesso e é necessário para a filosofia de responder a esse sucesso da ciência também. De discutir, por exemplo, os limites da ciência. A ciência pode compreender, por exemplo, a consciência humana, o que é a relação da ciência, as práticas científicas com a ética. A ciência constitui o único conhecimento confiável. Essas são questões filosóficas pertinentes na luz do sucesso da ciência moderna. E que se desdobram a partir dela. Não é? Naquele contexto específico, esse conjunto de temas, por exemplo, das implicações éticas da ciência, estão colocados também naquele debate dos séculos XVI e XVII? É interessante, não foi neste sentido. Claro, para Bacon, o ideal da ciência foi de obter conhecimento que pode informar práticas de controle da natureza. Mas para ele foi um pressuposto dele que este tipo de controle vai servir para melhorar a vida humana em todas as dimensões. Ele teve consciência da possibilidade de utilizar a ciência para fins militares e coisas assim,
mas em geral eles não levantam questões da ética da ciência. Só este valor geral de controle da natureza foi parte do interesse. Pegando aquelas três perspectivas da transformação da filosofia que o senhor citou, a primeira delas que já foi comentada, inclusive, do Bacon, se costuma, contemporaneamente, em geral, identificar a concepção do Bacon de um conhecimento que é poder, se costuma interpretar isso a partir da nossa experiência de ciência vinculada à tecnologia, vinculada à indústria, né, com todos os desdobramentos que ela tem hoje, que é uma ciência muito diferente da ciência dos séculos XVI e XVII. Né? Naquele contexto específico, quer dizer, o que representa para a filosofia, ou em que contexto que surge essa concepção baconiana de ciência? Naquele momento, foi conflito entre sobre a concepção da natureza e a noção de Bacon e também Descartes e Galileu foi que podemos entender objetos naturais em mais ou menos os mesmos termos em que nós entendemos objetos técnicos. Objetos técnicos, objetos experimentais, ficaram os objetos exemplares. E então o modelo da explicação científica fica mais em termos de entender fenômenos em relação à sua estrutura subjacente e os processos e interações dos componentes das estruturas e também as leis de os governam. E a noção da lei da natureza tornaram-se a noção central da explicação científica. Em vez em ciência grega ou ciência medieval, a noção de explicação, o modelo de explicação, foi um modelo mais ecológico, de entender o lugar de coisas com relação de tudo. Que é um conceito de explicação mais próximo do que a gente tem no senso comum. Né? Algo curioso na ciência moderna é que o que ela apresenta como uma explicação, de modo geral, não atende à expectativa de compreensão da natureza que se coloca na vida cotidiana. Claro, a perspectiva do mundo da ciência moderna é completamente diferente da perspectiva do mundo da vida diária. O mundo da ciência moderna é um mundo de quantidades, não de qualidades. E nossa vida diária é um mundo de cores, de sons e coisas assim que não tem lugar diretamente nas teorias da ciência moderna. Sim. Aí a gente toca na segunda novidade desse contexto que o senhor havia citado ainda há pouco, que é o processo de matematização do mundo, né, promovido, vinculado, costuma ser associado a Descartes e Galileu, né, e que é uma enorme novidade em relação à concepção de conhecimento, de natureza anterior, né? Claro, anteriormente coisas foram como eles aparecem, mais ou menos, com qualidades, tem lugar em relação de outros objetos e coisas assim. Mas agora, com Descartes, coisas materiais são essencialmente caracterizadas em termos das suas quantidades, extensão, velocidade, aceleração, massa e coisas assim. Essa noção das coisas materiais essencialmente caracterizadas quantitativamente foi a noção foi uma novidade. Mas foi exatamente essa noção que fez que introduz uma possibilidade da noção da lei da natureza, onde a lei representa relações entre quantidades e mudanças entre quantidades. Sim. Se costuma caracterizar essa novidade da matematização
como uma concepção platônica que caracteriza esse surgimento da ciência moderna, em oposição ao aristotelismo e a uma perspectiva qualitativa da experiência, né? Essa caracterização de um platonismo na formação da ciência moderna seria adequada? Sim, claro, foi uma grande influência de Platão sobre, por exemplo, Galileu, quando ele começou a introduzir a noção quantitativa do mundo, mas a noção moderna, matemática do mundo, é muito diferente de alguma coisa pensada por Platão. Sim. E esse processo de matematização talvez seja o que, de maneira mais forte, distancia essa ciência moderna da nossa concepção cotidiana, não é? Porque isso envolve uma tradução de tudo aquilo que se apresenta para nós como qualidade, como número, movimento. Em que medida esse processo de matematização da ciência está presente ainda na ciência contemporânea? Eu acho que é o início do processo que criou a ciência moderna, porque a noção fundamental para Descartes foi essa noção de coisas com propriedades quantitativas, mas a contribuição, eu acho que maior, foi a contribuição de Newton, algumas décadas depois. Newton generalizou a noção da lei científica e fez possível ligações entre quantidades que não tiveram lugar no esquema de Descartes, como, por exemplo, a ação, a distância. Mas, depois de Newton, a próxima contribuição, eu acho que foi a contribuição da química, como a noção de explicação em termos de estruturas subjacentes de fenômenos. E hoje em dia, eu acho que nós temos uma concepção de explicação em que nós queremos entender coisas em termos dessas estruturas, os processos e interações e leis. Mas agora as leis não são tipicamente relações entre quantidades de objetos materiais diretamente experienciadas, mas mais leis da interação e processos desses componentes não observáveis de coisas. Mas eu acho que existe uma continuidade dessa concepção atual, iniciando na concepção de Descartes. E hoje em dia, eu acho que nós temos uma concepção de explicação em que nós queremos entender coisas em termos dessas estruturas, os processos e interações e leis. Mas agora as leis não são tipicamente relações entre quantidades de objetos materiais diretamente experienciadas, mas mais leis da interação e processos desses componentes não observáveis de coisas. Mas eu acho que existe uma continuidade dessa concepção atual, iniciando na concepção de Descartes. Quando se fala de ciência, associado a essa ideia de conhecimento, é muito forte também a ideia de um progresso científico. Né? Quando nós olhamos para a história da ciência, entretanto, é grande a dificuldade de caracterização dos critérios de decisão e de escolha entre teorias. Né? Quer dizer, como é que a filosofia da ciência lida com isso minimamente? Sim. Isso levanta várias questões, porque eu
a noção de progresso da ciência é uma noção um pouco complicada. Claro, nós temos muito mais conhecimento científico agora do que no século XVII. Neste sentido, nós temos progresso científico. Por outro lado, nós não temos muito conhecimento sobre os efeitos de aplicações científicas e, por causa disso, nós estamos confrontando hoje problemas como o aquecimento global. O progresso da ciência envolveu mais conhecimento em certas áreas, mas não em outras. Então, isso é uma questão sobre a noção de progresso. Mas, dentro do progresso, sempre a questão de escolha entre teorias está necessária, porque a base epistêmica da ciência é dados empíricos, dados experimentais. Mas, a partir de dados empíricos, não podemos deduzir teorias, em parte porque as teorias são muito gerais, em parte porque elas contêm hipóteses sobre objetos não observáveis. Então, não podemos provar teorias. E, frequentemente, acontece que existem competidores, teorias que fez competição com respeito dos dados. Precisamos critérios de escolher. E eu chamo, como outros, esses critérios, valores cognitivos. E, para mim, o valor primário, o valor cognitivo primário, é o valor de adequação empírica. Isto é, que a teoria acorda bem com os dados empíricos disponíveis e também tem a capacidade de gerar previsões com respeito dos dados empíricos. Mas aí, por exemplo, um dos elementos que caracteriza essa nova ciência, que o senhor dizia ainda há pouco, é a experimentação. Sim. Né? E nós falamos de uma ciência empírica, portanto, uma ciência cuja avaliação é regulada pela experiência. Mas sabemos que são grandes os problemas de você garantir o caráter empírico dessa avaliação. Quer dizer, aquilo que se caracteriza como experiência pode ser teoricamente sustentado, comprometido. E, quer dizer, da perspectiva contemporânea, como que se sustenta essa ideia de valor cognitivo fundamental ser a regulação a partir da experiência? Como se pode escapar das maiores dificuldades nesse sentido? Sim, claro, existem dificuldades, mas eu acho que mesmo que a formulação dos dados empíricos, os resultados empíricos, sempre ou frequentemente envolve o uso de termos teóricos. Geralmente, as teorias são em outras áreas. Por exemplo, quando nós usamos o microscópio para observar bactérias, por exemplo, as implicações teóricas dos dados são na área de óptica, não em biologia. E então eu acho que até ponto importante podemos distinguir dados empíricos da teoria ou das teorias em questão e podemos identificar o corpo de dados relevantes ou do tipo de dados relevantes. E então, para selecionar, precisamos desses critérios. E, como eu disse, adequação empírica é muito importante. Eu acho que poder explicativo é muito importante, isto é, o poder de fornecer explicações para um alcance de fenômenos. Também consistência
é importante, consistência interna da teoria e consistência também com outras teorias bem fundamentadas. Então, nós temos conjunto de valores critérios cognitivos sim. que desempenham um papel nesse processo de escolha, de decisão. Sim. E às vezes eles não são suficientes para fazer uma escolha, porque e nesses casos precisamos mais pesquisa, de obter mais dados, ou talvez para modificar as teorias, desenvolver as teorias, até que ponto tem uma teoria dominante. E aí nós temos, então, de um lado, esses valores cognitivos, que seriam determinantes na escolha de teorias e, portanto, na construção, na história da ciência. De outro lado, valores não cognitivos também, né? E quais seriam eles e como eles se apresentam? Por exemplo, para valor cognitivo, pode dizer, é o critério de uma boa teoria. Valor ética é um critério de uma boa vida humana. Valor social é critério de uma boa estrutura social. Existem outros valores, como você disse. Eu acho que a distinção entre valores cognitivos e todos os outros tipos de valores é muito fundamental e é essencial para a integridade da ciência. Isto é, valores éticos e sociais não têm nenhum papel legítimo na avaliação das teorias. A avaliação se faz a partir desse conceito de valores cognitivos. Sim. Então, professor, essa caracterização dos valores cognitivos que determinam a escolha de teorias, ela é uma caracterização normativa, quer dizer, daquilo que tem que ser respeitado pelo cientista enquanto produtor de ciência, ou ela é de fato presente na história da ciência? Eu acho que eles têm um pouco de ambos. Quando nós tentamos de identificar os valores cognitivos, claramente uma condição sobre valor é que os cientistas de fato usam eles outra vez, não tem nenhuma relevância. E também eu acho que é importante que valor pode ser manifestado numa teoria. Por exemplo, a noção aristotélica de certeza, mesmo presente em Descartes. Certeza para Aristóteles foi valor cognitivo fundamental, mas certeza não é possível utilizando os métodos da ciência moderna. Então, certeza não é valor cognitivo para nós. Então, eu acho que existe tipo de dialética entre a prática da ciência e reflexões epistemológicas normativas ao mesmo tempo. Agora, uma cientista precisa utilizar o critério de adequação empírica. Agora, ou se ele não quis, ele precisa entrar em discussão sobre a questão. Para mim, a identificação dos valores cognitivos sempre acontece dentro de contexto dialético em que pode existir algum desacordo, mas grande área de acordo também. Sim. O senhor disse que a avaliação do valor cognitivo das teorias científicas, ela se dá por esses valores cognitivos, não pelos valores morais, sociais que se apresentam. Qual é o papel que estes outros valores desempenham, entretanto, na história da ciência e mesmo na produção de teorias? Sim, e na história atualmente, na minha opinião, o processo ou a atividade científica sempre acontece utilizando o que eu chamo uma estratégia. E uma estratégia é um conjunto de restrições
sobre teorias admissíveis em pesquisa e também conjunto de critérios sobre a seleção de dados empíricos. E uma estratégia, uma razão para adotar uma estratégia em vez de uma outra pode ser ligada ao uso de valores sociais. Por exemplo, o valor social, os valores sociais ligados de controle da natureza. Eu acho que esses valores fornecem fator na adoção de estratégias que produzem teorias do tipo que Descartes gostou, as teorias da forma matemática. Isso passa a participar da história da ciência também, da dinâmica de produção de conhecimento científico? Sim, eu acho que valores sociais têm grande influência sobre as estratégias adotadas em pesquisa. E, por exemplo, hoje, nós achamos este fenômeno da influência grande de empresas privadas sobre ciência. Isso tem implicações sobre as estratégias adotadas. Implica, por exemplo, interesse em estratégias que podem produzir inovações tecnocientíficas, por um lado, mas, por outro lado, implica falta